Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira de cinzas, dia de jejum, oração e penitência, iniciamos a Santa Quaresma, um caminho de abertura ao Espírito de Deus que nos converte e de transformação humana e espiritual. Pela campanha da fraternidade, esse ano com o tema Fraternidade e Amizade Social e com o lema Vós todos sois irmãos e irmãs, a Igreja nos convida a transformar a sociedade pelo nosso testemunho autêntico de seguidores de Cristo. Então, que nós possamos celebrar a liturgia, e este dia com piedade e recolhimento. Então, a primeira leitura está em Joel, capítulo 2, versículo 12 a 18. Joel, capítulo 2, versículo 12 a 18. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado e convocai a assembleia. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Chorem, postos sobre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: Perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: Onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Então, aqui na primeira leitura, nós devemos sempre nos lembrar da exortação de Joel. Rasgai o coração e não as vestes. Então, que nós possamos, a grande mensagem, da quarta-feira de cinzas, que a gente vê convertei-vos e credes. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, nos converter, e dar testemunho da palavra, dar testemunho do Evangelho a todos e sempre nos voltar cada vez mais para Deus, porque Deus é misericordioso e compassivo para conosco. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 a 21, depois o capítulo 6, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21, depois o capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então, aqui na segunda leitura, Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios, ele fala: reconciliai-vos com Deus, é agora o momento favorável. Então, que nós possamos sempre ter atitudes de fraternidade e de caridade para com todos e sempre, pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Ele sempre nos perdoa. Como eu falei na primeira leitura, ele é misericordioso e compassivo para conosco. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, nos voltar para ele, que nós possamos sempre, cada vez mais, sermos embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, que nós possamos dar testemunho da sua palavra a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6, depois o versículo 16 a 18. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6, depois o versículo 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus.
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em oculto. E teu pai, que vem em oculto, te recompensará. Então, o evangelho de hoje, o trecho do Sermão da Montanha, estrutura a piedade judaica em 3 pilares, os quais nós, cristãos, levamos a sério como exercícios quaresmais, nos preparando para a Páscoa e tomando-os como base espiritual para toda a nossa vida na expectativa da nova vinda gloriosa de nosso Senhor. A esmola, versículo 1 a 4, a oração, versículos 5 e 6, e o jejum, versículo 16 a 18. O ensinamento inicial dá o tom de toda a passagem. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. A palavra recompensa, que segue como critério de prêmio nos versículos restantes, corresponde no texto original grego à remuneração, salário justo ou mérito, merecimento. Assim, nesta quaresma ou em outro momento da nossa vida, ao praticar esses atos de piedade, nós possamos lembrar da primeira leitura, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, que as nossas ações de ajuda, acolhimento e oração sejam genuínas e agradem a Deus, para recebermos sua santa recompensa, o merecimento, ao invés de buscarmos a aprovação humana. Então, que nós possamos lembrar que Jesus condena a hipocrisia e a ostentação, e aqueles que buscam apenas o reconhecimento humano se contentam com recompensas transitórias e ilusórias. Então, que nós possamos sempre, buscar a recompensa de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.